Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Graça e paz. Quero agradecer primeiro a Deus e também a vocês por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse momento tão especial, onde vocês estão aí comemorando os 60 anos da mocidade presbiteriana da igreja local. Louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer ao presidente da mocidade, o Glauber Matos, e também o Luiz, que fez o contato, e mandar um abraço para todos vocês, e saudar também o pastor Márcio Cunha, juntamente com o conselho da igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus continue sustentando vocês nesse tempo de pandemia, e que, com a graça de Deus, o mais rápido possível, nós teremos aí a oportunidade de nos reunir novamente, e essa é a nossa expectativa. Bom, eu queria compartilhar com vocês um texto de Provérbios nesse momento onde vocês estão comemorando os 60 anos de organização da União de... Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Graça e paz. Eu estou aqui, primeiro, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Também agradecer a vocês pelo convite, agradecer pelo... Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Graça e paz. Eu quero, desde já, agradecer pelo convite para estar com vocês compartilhando a palavra de Deus. E nesse momento tão especial, onde vocês estão comemorando 60 anos de organização da Mocidade Presbiteriana. Quero mandar um abraço aqui para o presidente da Mocidade, o Glauber Matos, e também o Luiz, que me fez o convite. E também quero saudar também o pastor da igreja, o pastor Márcio Cunha, e juntamente com o conselho da igreja. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que o bom Deus continue abençoando esta amada igreja. Bom, eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra em Provérbios, Provérbios capítulo 16. Eu vou usar aqui, projetar a tela, para que vocês também possam acompanhar aí o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Provérbios, está aqui o cartaz. Só vou aumentar aqui a projeção um pouquinho para a gente acompanhar melhor. Bom, o texto é esse, Provérbios capítulo 16, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu queria orar com vocês. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Santo, Grandioso, eu quero suplicar ao Senhor a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Mas também quero agradecer pela vida da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Quero pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos ali, a mocidade que completa 60 anos de existência. Que o Senhor continue com a tua boa mão poderosa, conduzindo, direcionando em tudo aquilo que eles vão fazer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria compartilhar com vocês a história de um homem chamado Kim Hansen. Kim Hansen era um colega de quarto do famoso evangelista Billy Graham. E ele tinha um propósito. O propósito dele era terminar o seminário e ir ser missionário na África. A sua esposa estava grávida, era o último ano de seminário. As malas já estavam prontas. Até que o dia que a criança nasceu. Era um momento muito especial. Até que o médico chamou o Kim Hansen juntamente com a sua esposa e disse: olha, o bebê ele tem necessidade de cuidados especiais. Vocês não podem ir para a África com essa criança. Ela precisa ficar aqui porque o tratamento para ela é aqui que existe. Gente,
aquele foi um momento muito difícil. Eles choraram muito, ficaram arrasados, porque eles se prepararam para isso. Mas com o tempo, eles entenderam que aquela era a vontade de Deus para a vida deles. O que eles fizeram? Ficaram nos Estados Unidos e ali abriram um comércio, e Deus começou a abençoar o trabalho deles, e abençoou de tal maneira que a coisa começou a prosperar, e foi prosperando de tal maneira que eles começaram agora a enviar dinheiro para a África. Eles construíram um hospital na África. Eles sustentaram missionários lá na África. Sabe por quê? Porque este era o plano de Deus. Quantas vezes Jesus mudou a rota do apóstolo Paulo? Quantas vezes Jesus mudou a direção do grande apóstolo e missionário? Este é um tempo em que nós estamos vivendo que isso é demonstrado de forma muito clara. Quantas viagens canceladas, quantas cirurgias foram adiadas, até a Olimpíada foi cancelada. Sabe o que é curioso? Que o site Olimpíada em Dia diz que no dia 7 de setembro de 2013 houve um planejamento, ou seja, 7 anos antes do acontecimento, eles planejaram qual seria a cidade sede das Olimpíadas de 2020 no Japão. Segundo o site do Globo Esporte, nem sabe se ano que vem terão condições de realizar essa grande e esperada Olimpíada. Queridos irmãos, eu tenho experimentado algo na minha vida que eu queria compartilhar com vocês. Sabe, um dos maiores desafios da vida cristã é se colocar diante de Deus e verdadeiramente perguntar para Deus, que é quase que uma pergunta retórica. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Eu vejo isso como um dos grandes desafios da vida. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Provérbios é um manual de sabedoria, não da sabedoria humana deste século, mas a sabedoria divina. E Tim Keller dizendo que se a Bíblia fosse um livro de remédios ou um armário de remédios, o livro dos Salmos seria um bálsamo para ser colocado sobre a ferida. Provérbios seria um vidrinho de sais aromáticos. Esse mesmo Tim Keller disse que o livro de Provérbios é um manual de sabedoria para jovens. Porque em Provérbios nós encontramos 915 versículos tratando de todas as áreas da nossa vida. Falando sobre família, trabalho, lazer, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Mas não são meras observações. São princípios bíblicos inspirados por Deus. De maneira bem resumida, muita sabedoria em poucas palavras. São 31 capítulos, onde você pode ler um capítulo por dia. É uma leitura diferente dos outros livros da Bíblia, porque não é um livro de profecia, mas sim um livro de princípios. Eu tenho feito, nesse tempo de pandemia, a minha leitura, aquilo que eu chamo de leitura orante. Você vai lendo a Bíblia e orando sobre aquilo que a Bíblia está falando com você. Mas olha só, como eu disse, é um livro de princípios. Preste atenção nisso aqui. Olha só, Provérbios 26, 4 diz assim: não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. O próximo versículo diz assim: responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Olha só, em algum momento você deve responder o tolo, em outro momento não. Por isso que eu disse que é um livro de princípios, inspirados por Deus, onde você precisa analisar para fazer a aplicação certa em cada momento. É uma leitura abençoada, atual e que confronta muito o nosso coração. A maior parte desse livro foi escrita pelo rei Salomão, aquele homem que a Bíblia diz ser o mais sábio da terra.
Aquele homem que um dia ele estava assumindo o lugar do seu pai para ser rei em Israel, e Deus pergunta: qual o seu pedido, Salomão? E ele diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei como me conduzir. Dá, pois, ao teu servo sabedoria, capacidade de discernir o certo do errado. E Deus deu sabedoria a Salomão e deu até aquilo que Salomão não pediu, que foi riqueza, foi prosperidade. Este Salomão escreveu um dos salmos que eu mais gosto, quando ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse homem com todo o poder em mãos diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O comentário da Bíblia de Genebra, que vocês conhecem, diz o seguinte: a sabedoria não pode ser obtida sem o conhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas e responsabiliza os seres humanos por seus atos. Vou repetir. A sabedoria não pode ser obtida sem o conhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas e responsabiliza os seres humanos por seus atos. São duas verdades ensinadas na Bíblia. Deus é soberano sobre todas as coisas e você é responsável por cada escolha que você faz. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E o texto de hoje junta as duas coisas. Um homem que planeja, mas um Deus que dá a resposta certa. Um homem que faz escolhas, mas é Deus que tem a resposta final. E o versículo 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse texto não está dizendo que é errado planejar. Foi Jesus que diz que ao construir uma torre não gasta tempo planejando para ver se tem condições de terminar. Foi Jesus que disse que qual rei que vai para uma guerra e não calcula a quantidade de soldados? Então, esse texto não está dizendo que é errado planejar. Você vê o apóstolo Paulo planejando. A Bíblia nos deu inteligência e nós precisamos sim planejar. Olha o que o próprio livro de Provérbios ele vai dizer sobre planejar. Antes de construir a sua casa, planeje-se e prepare os campos. Então, o planejar faz parte da nossa vida. Nós precisamos planejar. Aliás, irmãos, preciso compartilhar algo com vocês. Nós estamos vendo aí uma geração que não se preocupa com isso. E ela já é chamada de geração nem trabalha, nem estuda. O problema é que uma hora a conta vai chegar. E isso é muito sério. E não é um privilégio só dos brasileiros, não. O palestrante estava dizendo que na Itália existe vários nem-nens. Eles não querem trabalhar e também não querem estudar. Um outro ponto importantíssimo sobre esse versículo é o coração do homem. Porque o coração do homem pode fazer planos. E Paul Tripp diz assim: a Escritura apresenta o coração como sede de nossas emoções, motivações, vontades, pensamentos, desejos. O coração é o centro causal de nossa personalidade. Fazemos o que fazemos por causa daquilo que está no nosso coração. Mas olha o que a Bíblia diz também. O coração enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele é tão enganoso, o nosso coração, que um dia o homem, segundo o coração de Deus, sentiu no coração um desejo de construir para Deus uma casa. Um desejo nobre. Até aquele momento, era o tabernáculo. Davi, então, em toda a sua majestade, ele quis construir uma casa para Deus. Chamou o profeta Natã
e compartilhou com ele o desejo do seu coração. E o versículo 3 projetado aí diz assim: disse Natã ao rei, faze tudo quanto está no teu coração. E Natã ainda diz assim: porque o Senhor é contigo. Que coisa maravilhosa. Você tem um desejo no coração, compartilha com o pastor da igreja e o pastor diz assim: é bênção, faz tudo que o teu coração está com vontade de fazer. Mas sabe qual é o problema? O problema é que esse era o plano de Davi, mas esse não era o plano de Deus. Na mesma hora veio a resposta de Deus falando com Natã, porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para mim. E se você continua lendo o texto, Deus pergunta assim: qual foi o momento que eu pedi para você construir uma casa para mim? É por isso, irmãos, que eu disse no início da mensagem que um dos grandes desafios da vida cristã é se colocar verdadeiramente diante de Deus e perguntar: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Aqui nós temos um homem de Deus, o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós temos um Natã, um homem de Deus, pensando em algo que agradaria o Senhor, e Deus dizendo: não, esse não é o meu plano para vocês. Totalmente enganados. E o que me assusta é que é Davi e Natã. Mas quando também nós lemos assim no texto de Provérbios, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós precisamos destacar aqui algo que nós presbiterianos amamos: a soberania de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus criou o mundo como um relógio daquele de dar cordas e deixou ver até a hora que vai funcionar. Não, é um Deus que é soberano, um Deus que conduz a história, um Deus que tem poder para mudar qualquer situação, de tal maneira que o Salmo diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Esse Deus é poderoso para frustrar, para desfazer planos. Você conhece a história do dilúvio, quando aquele povo resolveu construir uma torre, quem sabe com medo da próxima enchente, mas também eles queriam colocar o nome deles para ser celebrado. E Deus apenas confundiu a língua. Você conhece também a história das pragas no Egito. Você conhece também as muralhas de Jericó, que eles não usaram nenhuma marreta para derrubar. Deus não usou nada, o povo não usou nada. Foi Deus que fez, porque Deus é totalmente poderoso. Ele é poderoso, ele tem poder para mudar qualquer situação. Agora preste atenção, isso só faz sentido se você acredita que Deus é poderoso. Aliás, só faz sentido orar se você acredita que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Como diz no mesmo livro de Provérbios, o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele, segundo o seu querer, inclina para onde quer. Agora, se você acredita que Deus respeita a vontade humana, então não faz sentido orar. Preste atenção em algo. Nós fazemos planos, nós planejamos os nossos estudos, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós gostaríamos. Era para eu estar aí com vocês. Mas veio a pandemia. Louvado seja Deus pela tecnologia. A nossa palavra não permanece de pé. A palavra que permanece de pé é aquela que vem dos lábios do Senhor. É Deus que tem a última palavra. Nós não temos garantia de estarmos vivos nos próximos 5 minutos. É por isso que o profeta Jeremias diz: eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Eu amo esse texto aqui de Tiago, que diz assim:
Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem do que lhe acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Preste atenção em algo, queridos. O que muitos chamam de fé é pretensão maligna. O que muitos chamam de fé é pretensão maligna. A pandemia está aí para nos ensinar aquela ideia de que eu posso, eu quero, eu consigo. Não, isso não funciona. E quando nós usamos a palavra, se o Senhor permitir, eu vou fazer isso, não é um chavão na nossa boca. O Covid-19 está aí para nos ensinar essa grande verdade. De que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Precisamos planejar, mas não faça dos seus planos um plano infalível. É o Senhor que dá a resposta. O versículo 2 diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em uma outra tradução da Bíblia poderia ser assim: todos os caminhos podem ser puros aos seus próprios olhos. É a mesma ideia do versículo anterior, a soberania de Deus sobre as motivações do nosso coração. Ele pesa o espírito. Deus enxerga as coisas que nós não enxergamos. O nosso conhecimento, ele é limitado. Nós analisamos muito a aparência. Uma vez que nós gostamos de nos justificar, Deus conhece toda a verdade sobre a nossa vida. Ele pesa, ele mede. E a ideia aqui é de avaliar algo comparando com um padrão. Havia uma crença egípcia antiga de que o coração de uma pessoa é pesado depois da morte, usando a verdade como medida. Queridos irmãos, nós somos uma geração que gostamos de aplaudir a performance. Gostamos de premiar o desempenho, ficamos impressionados com a aparência. Mas aquilo que é puro aos nossos olhos pode ser impuro aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. E sabe onde está a solução? No próximo versículo. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Sabendo que o nosso coração é enganoso, que podemos considerar caminhos puros aos nossos olhos. O texto diz assim, confia ao Senhor as tuas obras. Mais uma vez eu compartilho com vocês Tim Keller interpretando esse texto. Tim Keller diz assim, confiar em Deus é obedecer em tudo que Ele diz. Significa refletir criteriosamente desculpa, irmãos, sobre cada área e listar o que é preciso para confiar, obedecer, submeter a Deus a cada uma das áreas da nossa vida. Significa confiar ao Senhor, é levar tudo em obediência a Cristo, o nosso trabalho, o nosso lazer, as amizades, a saúde, os pensamentos, a educação dos filhos. Veja bem, não é apenas orar, que é confiar ao Senhor, orar pelo casamento, mas é sim pegar os princípios bíblicos da palavra de Deus, por exemplo, em relação ao casamento, sobre aquilo que eu orei, e aplicar na minha vida. Eu oro sim pela minha família, mas eu procuro, como diz Tim Keller, obedecer aquilo que a Bíblia revelou, a sua vontade revelada.
É por isso que algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim, mas eu orei tanto. Mas você não confiou ao Senhor as suas obras. Você não buscou no Senhor em obediência à sua palavra. É essa a ideia do Tim Keller. A ideia, e é a mesma ideia de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, isso significa que eu tenho que me submeter às ordens do rei. Não, oração é muito importante, mas eu tenho também que me submeter às ordens do rei em cada área da minha vida. Confia ao Senhor as tuas obras. E Deus cuidará dos nossos planos. Confia ao Senhor o seu trabalho. Submeta o seu trabalho à vontade revelada de Deus. Submeta o seu namoro à vontade de Deus, o seu casamento à vontade de Deus. Confia ao Senhor as tuas obras e Deus cuidará dos nossos planos. É claro que não significa que vai acontecer tudo que nós queremos. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém. Louvado seja Deus que o Espírito intercede por nós. Por várias vezes nós pedimos cobra, achando que estamos pedindo um pedaço de pão. E graças a Deus que Ele diz não para algumas das nossas orações. Mas sabe, irmãos, que é curioso? Quantas vezes nós tomamos uma decisão e depois pedimos para Deus dar o carimbo dele? Quantas vezes nós não gastamos tempo orando e confiando ao Senhor as nossas obras, analisando de maneira criteriosa o que Deus fala sobre esse assunto? Quantas vezes nós já temos a decisão tomada na nossa cabeça e nem sequer levamos diante do Senhor em oração, sem analisar os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus? Eu amo o texto do Senhor Jesus que diz assim: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão feitas. Que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo o seguinte, que se a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão pedir o que quiserem. Sabe por quê? Quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu vou pedir o que Deus quer para a minha vida. Porque eu vou estar totalmente orientado pela palavra de Deus. Então esse é o grande desafio para a minha vida e para a sua. João Calvino, irmãos, ele interpretando aqui o faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, ele disse algo muito especial e eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, que o efeito das nossas cobiças contrárias a Deus seja anulado e destruído, mas também que Deus crie em nós um novo coração, um novo querer, de modo que não haja em nós outro desejo que não de estar em harmonia com a sua vontade. Em resumo, que não queiramos nada de nós mesmos, mas sim o que o seu Espírito exerça o seu querer por nós e em nós, e nos faça gostar das coisas que lhe agradam e odiar com horror o que lhe desagrada. Instituta, livro 3, página 124 e 25. Que coisa maravilhosa. Eu queria terminar essa reflexão com algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, um dia um homem muito culto, sábio, altamente religioso, tinha um plano em mente. E o seu plano era perseguir os seguidores de Jesus. E ele vai em busca de uma autorização para essa perseguição e sai com uma autoridade para matar os cristãos. Esse homem sai com muita raiva, com muito ódio no coração. Até que, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela palavra foi como uma espada que divide o indivisível, juntas e medulas, alma e espírito. E ele que estava
respirando ameaças de morte, não responde agora nervoso, mas responde: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues? E a partir daquele momento, ele é convertido e agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Em Provérbios, a sabedoria não é um conceito. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é a pessoa de Jesus Cristo. De tal maneira que Paulo mais tarde escreve assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Quando nós estamos unidos a Cristo, é imputado a nós sabedoria, justiça, santificação, redenção, a nossa união mística com Cristo. Agora nós somos sábios. É por isso que Paulo diz assim: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu pergunto para você, você já conhece a sabedoria de Deus? E entenda bem, ela não começa lendo o livro de Provérbios. Começa quando você entende a obra redentora de Cristo Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você não deve ler o livro de Provérbios. Claro que deve. Mas quando você entende Cristo, o livro de Provérbios se torna uma pérola para você. Você pode repetir comigo assim: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Porque em Cristo nós somos sábios, justos diante de Deus. Tudo isso é obra do nosso Salvador Jesus Cristo. A segunda aplicação que eu queria fazer é sobre uma oração urgente. Um homem chamado Isaac Adams disse algo muito importante. Ele disse assim: o Covid-19 me lembrou como meus planos estão todos em lápis. Somente Deus escreve o futuro em tintas. Só Deus escreve com tintas. Eu vou falar algo para você que talvez... Espero que você não fique chateado comigo. Mas a história não é sobre a minha vida ou sobre a sua. A história é a história de Deus. Por isso, uma boa pergunta que nós devemos fazer para Deus é: qual é o meu papel na sua história, Senhor? Qual é o meu papel na sua história? Quando nós entendemos isso, que nós podemos apenas rabiscar de lápis, mas quem escreve com canetas é Ele. Nós vamos perguntar a Deus: qual é o meu papel na sua história, na grande história? E aí, quem sabe, nós vamos orar com Agostinho. Olha só que, olha o pedido de Agostinho: Senhor, onde os meus planos não são teus, destrua-os. Destrua-os, Senhor. Que oração, irmãos! Senhor, onde os meus planos não são os seus, destrua-os. Terceira aplicação que eu queria fazer para nós também nessa noite. Cuidado com aquela interpretação de que a permissão de Deus significa Deus está aplaudindo o que você está fazendo. Deus permite a nossa desobediência, mas significa que Ele está aplaudindo o que nós estamos fazendo? Por isso eu volto àquela pergunta inicial: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? E é por isso que eu tenho que me submeter à vontade revelada de Deus, de Gênesis, Apocalipse, aquilo que Deus revelou como vontade dele para a minha vida e a sua. A Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós, para que nós possamos obedecer. Quarta
e última aplicação. Esse Deus que é soberano, que tem a resposta certa, ele pode mudar qualquer situação. Ele já fez o sol parar. E se assim ele quiser, pode fazer de novo. Ele já ressuscitou alguém, se quiser, faz de novo. Ele pode acabar com o Covid-19 de uma hora para outra. Mas pense em algo. Paul Tripp diz assim: o dia de hoje não se desenvolverá de acordo com os seus planos. A sua vida está sujeita ao sábio e soberano plano de outro. Isso significa que cada dia você tem que lidar com o inesperado, com coisas que você não previu para a sua vida. Esse é um livro do Paul Tripp. Isso significa também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus pode mudar qualquer situação. Por isso a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu queria terminar com essa palavra de encorajamento. Confie no Senhor. Deus pode mudar qualquer situação. Continue confiando no Senhor. Que Deus continue abençoando os meus irmãos. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.